Fernando Tupan, quero saber de você uma informação que veio aí de Curitiba ontem. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná cassou o mandato de 4 deputados estaduais da chapa do antigo PSL, que hoje é União Brasil, Fernando. Tem recurso, claro, mas tem gente que não está muito feliz não, né? O deputado Luiz Fernando Guerra, Ricardo Arruda, delegado Fernando e Coronel Lee estão na listinha do Tribunal Regional? Exatamente, Paulo Caetano. O que aconteceu em 2018? O PSL se coligou com o PTC. Cada partido político teria direito a um número X de candidatos. O que aconteceu? O PTC teria apresentado uma lista de candidatas mulheres que seriam laranjas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E a briga terminou ontem com a condenação da chapa. E o que aconteceu? O PSL perde todos os votos. Todos. O que vai acontecer daqui para frente, Paulo Caetano? Se for confirmado, porque o que os deputados vão fazer? Eles vão entrar com efeito suspensivo e isso pode levar semanas, até meses ou até anos. Ficar para 2023, ela perde o objeto e será arquivado. Mas se sair este ano, o que acontece? Muda o número de votos para se eleger deputado. O que é isso? O coeficiente eleitoral vai mudar e pode ter uma mudança estrutural grande na Assembleia Legislativa, podendo até mesmo afetar outros deputados eleitos, o que seria uma bagunça e tanto pleno período pré-eleitoral. Porque alguns partidos vão perder deputados, por quê? Porque existe aquela sobra residual e essa sobra residual pode afetar muita gente. Paulo Caetano. Vamos lá, Ângelo Rigon, mais 4. O que chama atenção para mim nessa informação, Ângelo? Cara, nós estamos a 100 dias de uma eleição para deputados e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vem agora e me apresenta a cassação de 4 por fraude na última eleição, que faz 4 anos que aconteceu. Pois é, uma vez lá no Deville eu entrevistei o Orival Pessini, ele criou aquele personagem que falava assim, numa velocidade. Então a nossa justiça eleitoral, ela trabalha numa velocidade, leva 4 anos, espera o rapaz terminar o mandato dele para poder julgar o caso. E é o que está acontecendo. Infelizmente, isso é o Brasil. Ninguém prioriza, nenhum governo priorizou a agilidade processual. Uma solução é só aumentar o mandato do cara, né? É uma ideia. Mas o lance é que atrapalha a campanha desse pessoal. Então tem gente que está vibrando, tem gente que está chorando. Porque você muda, nem todos continuam no União Brasil, né? O pessoal mudou de partido. O missionário Ricardo Arruda, por exemplo, está no PL. Isso dá uma desmontada na campanha. O pessoal já desconfia, na hora de votar, pensa 2 vezes, sabe que tem recurso, mas não sabe como é que vai virar. E hoje, do jeito que as coisas andam depois da primeira instância, não será surpresa, Paulo, se esse pessoal for julgado rapidamente. Ao contrário do que ele levou para ser julgado em primeira instância. E no TSE, a coisa anda. Se ele for cassado, ele tem que devolver o que ele recebeu nos 4 anos como deputado? Não. Ué, então o que resolveu isso? Ele prestou o serviço dele. Claro. Mas não tem muita seria trabalhado. Seria pior perder o mandato? Seria muito pior do que devolver qualquer quantia. Com certeza, parava a vida pública dele e ainda ficava inelegível por 8 anos. Ele tem 6 meses de mandato ainda. Pra ele. Você concorda comigo? Ele tem 6 meses de mandato. Sim. Qual o efeito dessa cassação nesse momento? O efeito é que... Nenhum. Política eleitoral Nenhum. completo. Política eleitoral, exatamente, eleitoreiro. Exatamente. Mas ele foi deputado. Ué, mas é um negócio Ele prestou o absurdo. serviço dele. Se tem fraude nas cotas, foi irregular a eleição. Se foi irregular, ele não podia nem ter assumido. Se ele assumiu, tem que ter uma consequência. Não tem consequência nenhuma, porque ele ficou os 4 anos na cadeira. Simples. Ó, o crime compensa. O crime compensa. Ele viola a regra da proporcionalidade e representação de 30% das mulheres. Professor. Coloca 2 pessoas laranja lá dentro e fica aí 4 anos. Conclui que depois eu quero ver a um tribunal especializado.
Não é igual o TJ Paraná, por exemplo, que tem abarrotado de processos aí. É um tribunal especializado, só existe para esse tipo de situação. E você acha que tem um grande número de situações semelhantes para demorar tanto tempo para julgar? Isso é inadmissível. Um tribunal especializado, um TSE, por exemplo, especializado, um tribunal que só existe ali para julgar essas coisas. Vocês acham que tem muitos processos que estão ativos, que abarrota tanto o tribunal para que se chegue a tanto tempo até julgar no final do mandato desses deputados? Isso é inadmissível. Se houve fraude, já deveria ser, como você colocou, julgado lá no início e não no final do mandato. Isso prejudica muito os deputados, tá? Se eles forem candidatos à reeleição. Isso mostra que os tribunais não estão preparados para julgar. Demoram tanto tempo e é um tribunal especializado. E isso me chama atenção. Tweet, Pamela, pra gente cobrir. Tantas coisas, né? Primeiro, assim, há 6 meses, né, do fim do mandato, como você falou. E vai caber recurso, né? Porque TRE Paraná quer dizer que isso pode se tornar um recurso que ainda vai subir e ele pode chegar até o fim aí do mandato dele com tranquilidade, né? Se ele apresentar um recurso, né? Porque, como o Rigon falou, a justiça eleitoral, e não só eleitoral, infelizmente, está muito lenta, muito lenta. Agora, o que eu queria ponderar? Essa questão aí da cota para mulheres, a gente está vendo aí, conforme os anos passam, que eu não sei se é a melhor forma de inserir as mulheres na política. Por quê que eu digo isso? Quando você tem uma cota, uma obrigatoriedade de número ali para cumprir, o que acontece? Muitas mulheres não se interessam, mas aí os partidos, como eles têm que bater uma cota, colocam pessoas ali que não estão a fim de fazer aquilo, simplesmente para cumprir a legislação eleitoral. E quando a pessoa está ali obrigada, sem vontade de estar disputando aquele cargo, de estar levando aquela ideia, isso é notório. Eu acho que acaba até contaminando outras mulheres a fazer parte da política. Então, não sei, eu creio que o ideal seria a gente incentivar de forma mais orgânica a participação feminina e não através de uma lei, de uma obrigatoriedade. Porque quando é obrigatório, a gente sabe que já perde ali como é que eu posso dizer, o ânimo, né? E quando você tem uma cota ali para bater, então acontece esse tipo de coisa. Eles ficam desesperados atrás de mulheres que possam ser candidatas, mas que muitas nem querem estar lá. Nem fazem campanha. Então, é muito complicada essa situação. Eu acho que talvez no futuro a gente ainda vai precisar rever isso. Bom, professor Jorge, por que essa lentidão da justiça eleitoral, a sensação da impunidade e o crime compensa? Porque o cara vai, faz um mal feito lá, faz uma fraude lá na hora de fazer a coligação, usufrui o mandato, o tempo todo o mandato que seria de uma outra pessoa, recebe por isso. No final das contas, se ele perder o mandato lá no final de todos os recursos, se ele perder o mandato, não mudou nada na vida dele. Pois é, mas e a população que terminou aí perdendo 603 mil votos? É porque o efeito é em cima do quem vota, né? Você vai lá e vota. E seu voto, ao final, terminou indicando alguém, levando alguém à Assembleia. No entanto, seus votos depois são desprezzados. Então, é uma coisa complexa também para o eleitor. Agora, é interessante porque a União Brasil, se eu não estou enganado, a bancada reduzida já atrás da metade e agora 5 deputados na casa. Isso é um detalhe importante, há uma consequência política. E a outra consequência política que há que rever é associar o Francisquini, que é do PSL, que também foi cassado, e os efeitos deu aqui na região, com o caso do Carmo, que começou em 2018, 2021, 2022 parecia resolvido e terminou indo para casa. Mas marca uma prática do PSL, ou fake news, ou pessoas que não concordavam ou não sabiam que estava sendo inscrita, violação aí a uma regra. Então é uma prática também, isso a população começa a ver e observar que partidos que saem na última hora para ganhar uma eleição ou vêm com grandes apostas, né, ou com grandes mentiras, terminam iludindo os eleitores. 603 mil eleitores perderam seus votos porque alguém não fez a coisa certa, ou seja, colocou
2 mulheres que nem sabiam na chapa. Aí o crime não compensou, Paulo. Aguinaldo Vieira. Já foi dito aqui, então é bem isso, né? Justiça Eleitoral demora, quase que o mandato termina e o TRE iria julgar o caso. A única coisa benéfica de tudo isso é para mostrar, pena que é tão tardio, né? Essa proporcionalidade de cota de mulheres candidatas nos partidos não é brincadeira, né? Se ela existe, tem que ser cumprida e foi feito nas coxas só para inglês ver. Mas, infelizmente, o PSL também está complicado, né? Tivemos aí o caso, como já disse o professor, do Francisquini, e aí levou mais 3 também, agora mais 4. Então tem que... seria bom se isso fosse com seriedade, mas já no início, né? Eu acredito até que teria que ser no período, mesmo que tenha em grande quantidade, mas não tem tanto serviço assim. Então, após as eleições, antes das nomeações, deveria ser nesse período ser analisada todas as questões. No máximo, que ficasse para a segunda, para a terceira instância, se verificar a questão judicial. Mas, pelo menos, o primeiro julgamento pelo TRE já deveria ser feito no período das eleições até a nomeação no dia 1º de janeiro. Brasil.